A era Guardiola no Barcelona foi marcada por grandes vitórias, títulos, muitas conquistas, grandes contratações e também um estilo bem diferenciado de jogo. Eu vou contar tudo no vídeo de hoje a respeito dessa era de ouro do Barcelona. Ah, e vale lembrar que o tema do vídeo de hoje foi a sugestão de um inscrito, o Marco Souza. E já deixo aberto para você que assiste o canal, se quiser deixar uma sugestão, eu terei o maior prazer de atendê-los. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Daiane. Este é o meu canal, dedicado a falar de moda, esporte, etc. E onde também eu compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo. Como eu deixei, já falei para vocês, o vídeo de hoje a respeito da era Guardiola no Barcelona. Para quem não sabe, essa era Guardiola foi de 2008 até 2012 e foi marcada por muitas vitórias. E, assim, só para dar assim, um gostinho para vocês, um pouquinho do background, o que estava acontecendo lá em 2008? O Barcelona ele tinha perdido algumas das suas principais estrelas, entre elas, quem? Ronaldinho Gaúcho e o jogador Deco. Aí, o que eles se viram assim? Eles falaram, putz, tá na hora de fazer novas contratações, porque eles tinham perdido as grandes estrelas do time. E, gente, o Barcelona, ele não era, digamos assim, famoso por fazer grandes contratações. Eles investiam muito nas bases e eles pegavam jogadores que antes haviam jogado nos times de base e subiam para o time profissional. Um caso desse, que eu até conto no vídeo, foi do nada mais nada menos que do Lionel Messi. Conta a história completa no vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Porém, e a base deles, eles eram conhecidos como La Massa na época, e eles tinham esse costume de não fazer grandes contratações, trazer clubes de fora, mas sim desenvolver os seus atletas para depois jogar para o profissional. Mas essa foi uma situação atípica, porque, como eu disse, eles tinham perdido as grandes estrelas, então eles decidiram investir em contratações. Que aí eu vou contar todo mundo que ele trouxe, entre eles foi o Piqué, Daniel Alves e por aí vai. E outra questão que veio foi de trazer um novo técnico. E eles também surpreenderam ao trazer um novo técnico, porque quem eles escolheram? Ele mesmo, o cara desse vídeo, que é o Pep Guardiola. E por que foi surpreendente? Ele era um jogador novo, né? Ele era um profissional novo, na realidade. Ele ainda é muito jovem, né? O Pep Guardiola. E ele não tinha grande experiência. Porém, ele estava jogando o time B do Barcelona. Que é como se fosse, assim, um semi-profissional do Barcelona. Então, eles trouxeram o Pep Guardiola. E quando ele chegou lá, gente, ele fez, assim, a revolução. O que ele implementou? Ele já fez as grandes contratações. E é disso que eu vou falar sobre isso neste tema agora, contratações. Quem o Pep Guardiola contratou nessa época? O José Manuel Pinto. O Piqué, sabe o ex da Shakira? Pois é, veio dessa época também. Mas ele já jogava no clube, ele já tinha jogado no clube algum tempo atrás. Ele ficou 5 temporadas afastado e depois ele voltou. Então, assim, ele era novo, mas nem tanto, né? Ele era novidade, digamos assim. Eles também trouxeram o Henrique, que jogava no Palmeiras, para ser o zagueiro. Eles trouxeram o Seydon Keita, que é um profissional de Malta, para ser contratado como volante. E, como eu disse, o Daniel Alves. Aliás, o Daniel Alves, ele foi, tipo assim, um patrimônio, porque ele foi contratado em 2008 e saiu só esse ano que ele anunciou digamos assim, o retirement dele do Barcelona. Aí, claro que com esse timaço, o que poderia resultar? Em muitos títulos. E é disso que eu vou falar agora pra vocês. Eu vou, ler alguns títulos que eles ganharam. La Liga, eles ganharam 3 La Liga na temporada 2008, 2009, 2010, 2011. 2 Copas do Rei na temporada 2008, 2009 e 2011, 2012. Supercopa da Espanha, eles ganharam 3, 2009, 2010 e 2011. Eles ganharam tudo em 2011, vocês perceberam? 2 Champions League na temporada 2008, 2009 e 2010 e 2011. 2 Supercopa da Espanha, 2009 e 2011. 2 mundiais de clube, 2009 e 2011. Vocês vão ver que, a maior parte dos títulos estava em 2009 e 2011. E daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho por quê. Agora, nem tudo foi ouro, né, gente?
também teve polêmicas. Aí aqui, há quem acredite que, na realidade, o Guardiola, ele não é que ele foi o responsável por essa era de ouro do Barcelona. Ele, na realidade, ele estava no lugar certo, na hora certa. Basicamente porque há quem acredita, eu já vou dizer quem que acredita nisso, que o clube já estava indo muito bem, que ele se daria bem com ou sem o Guardiola. Porque segundo essa pessoa que eu já vou dizer para vocês, o Messi já estava fazendo um excelente trabalho, o clube já estava indo bem, que o Barcelona ele ia se dar bem nos próximos anos com ou sem Guardiola. E quem falou isso, vou ter que ler o nome dele, porque o nome dele é ele é búlgaro, né? Não sei falar búlgaro, gente, mas é Hristo Stoichkov. Ele é um ex-atacante e ele disse que o comando do clube logo após o Frank Rijkaard deixou o terreno fértil para o seu sucessor. Lembrando que antes o clube era treinado pelo Frank Rijkaard, não sei se é assim que pronuncia, mas foi ele que contratou inclusive o Messi. Lembra que eu conto aquela história que o Messi foi feito um contrato para o Messi num papel de pão? Não um papel de pão, mas um guardanapo. Então, conto tudo aqui para vocês. Então, assim, e outra polêmica que foi, né, falando de polêmicas envolvendo o Guardiola, não necessariamente na época Barcelona, mas um pouquinho antes, vamos voltar um pouquinho antes, quando ele era ainda jogador no início dos anos 2000, ele foi pego no exame antidoping, com uma substância que eu vou ter que ler aqui para vocês, medralona, não sei como medralona. E o que aconteceu nessa época? Teve todo um processo. Ele até chegou a ser expulso, né, por alguns jogos do time. Porém, depois de um processo super longo, ele foi absolvido do caso e ele alegou que, na realidade, o próprio corpo dele produz essa substância. Aí, vindo um pouquinho para cá, mais recente, na temporada 2016-2017 do Manchester City, para quem não lembra, o Manchester City era liderado pelo Pep Guardiola, teve outro problema antidoping, com o doping. Existe a WADA, para quem não sabe o que é a WADA é basicamente a instituição internacional que cuida dos exames e antidoping. Durante o processo de whereabout, o que é whereabout, Diana? Whereabout, basicamente, o clube ele tem que informar a data, o horário e o local que o jogador vai estar para que seja coletado os exames. E o que o Manchester City fez? Na verdade, eles não fizeram. Eles falharam imensamente, tá? Não fizeram o exame de doping. Depois aparece até que ficou provado que alguns jogadores tinham sido pegos no doping e eles tiveram que pagar uma multa, aquela coisa toda. E nessa época, a WADA até jogou um shadezinho no Pep Guardiola, dizendo que não me surpreende que o Pep Guardiola esteja envolvido em mais um escândalo antidoping. Foi um shadezinho. Mas, e aí, né, claro que toda a era de ouro tem um fim, e agora eu vou falar sobre o fim da era Guardiola. O fim da era Guardiola se deu em 2012 e 2019 foi ótimo. Em 2012, depois de um desgaste imenso do clube, você vê que a temporada 2011 foi bem produtiva, né? Em 2012 foi, assim, time desgastado, algumas polêmicas e o estopim foi quando eles saíram, tiveram, né, uma saída da Champions League super prematura, então ele meio que definitivamente decidiu tirar o time dele de campo, literalmente. Mas a gente não pode deixar de falar do legado desse profissional. Ele teve 247 jogos no clube, com 179 vitórias, 15 títulos e uma coisa que marcou também, que eu falei no início do jogo, é o estilo de jogo diferenciado, conhecido como tic-tac, que basicamente é não deixar muito espaço para o time adversário ter posse de bola e também mudar. Nenhum jogador tinha, digamos assim, uma posição definida. Eu sou sempre atacante, eu sou sempre zagueiro, por aí vai. Ele também fazia essa rotação. Alguns jogadores gostavam, outros nem tanto. E parece que isso realmente funcionou, porque em todos os jogos, absolutamente todos os jogos da era Guardiola, o Barcelona sempre teve a maior posse de bolas. Então, é esse o legado que esse excelente profissional deixou, né, no Barcelona.
E como eu disse, gente, se vocês têm mais alguma sugestão ou querem ver eu falar de alguma era, de algum time, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de atender as suas sugestões. E como eu sempre digo, gente, deixa seu like, comenta, compartilha. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, que no caso é a próxima semana. Beijos, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.